Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje você vai aprender uma técnica que é aplicada em peças que o centro-frente não é totalmente aberto. Você vai ver essa técnica em vestidos, casacos, chemises, blusas, camisas, enfim, peças que você precisa ou simplesmente quer uma abertura ali para poder vestir ou simplesmente para dar um design à peça. Eu conheço esse tipo aí de acabamento como patch, mas algumas pessoas conhecem como carcela, outros conhecem como carcela do decote, outros como abertura. E eu gostaria de saber de você, por qual nome você conhece essa técnica? Me deixa saber nos comentários do vídeo logo aqui abaixo, tá bom? Agora vamos para lá, para o passo a passo dessa técnica. Eu vou começar essa aula ensinando a fazer o gabarito. Para isso eu tenho aqui uma folha de papel A4 que tem as suas bordas bem retinhas. Caso o seu papel não esteja igual ao meu aqui, você vai precisar de esquadrar as linhas. Então você coloca um esquadro no papel, traça uma linha na vertical e outra na horizontal. E a partir dessa linha traçada você começa a fazer o molde do gabarito, como eu vou explicar aqui. No meu caso, eu vou utilizar as beiradas do papel como referência. Então, aqui na vertical, a partir daqui da beirada para dentro, eu vou marcar 1 centímetro. Agora eu vou traçar uma linha a partir da beirada do papel para baixo, com a largura de 2 centímetros nessa posição aqui, ó. Agora você precisa definir o comprimento da abertura da patch. Eu vou colocar aqui como exemplo 15 centímetros, mas isso é opcional, pode ser o tamanho que você quiser aí. Então, a partir dessa linha para baixo, eu marco os 15 centímetros. Agora você precisa saber a largura da sua patch. Eu vou dar um exemplo aqui de 3 centímetros, mas isso é opcional. A largura que você escolher, você tem que repetir ela aqui conforme eu vou fazer agora. Então, eu vou usar a largura de 3 centímetros e a partir desta linha aqui para cá, eu vou marcar os 3 centímetros. Vou repetir essa largura aqui mais 4 vezes. Então, eu vou ter aqui 5 marcações de 3 centímetros, ou a largura que você escolher aí. Então, eu tenho aqui 5 partes com a largura que eu escolhi aqui, que foi 3 centímetros. Desse lado de cá, eu vou colocar a mesma largura da margem de costura que eu botei aqui. O 1 centímetro que eu acrescentei aqui na lateral desse lado e desse, vai ser aqui a margem de costura. E aqui em cima também eu estou considerando margem de costura, porque o que sobrar aqui, depois pode ser retirado na hora da costura. Eu tenho então aqui 5 partes iguais, e eu vou pegar essa do meio aqui e dividir ela ao meio. Traçada aqui a linha do meio, eu vou subir a partir dessa linha para cima 1 centímetro. Eu já até marquei aqui, e agora eu vou ligar daqui até aqui e daqui até aqui. Vou traçar uma linha reta a partir dessa aqui para baixo, na horizontal, com a largura de 1,5 centímetro. Eu prolonguei essa linha para baixo, até chegar aqui no final do papel, e marquei o meio desse pedacinho aqui, ó. Marquei o meio. Para facilitar aqui, eu marquei embaixo também, mas pode ser esquadrado aqui a linha. Então, agora eu vou ligar esses 2 pontos, traçando uma linha para baixo. A partir desse ponto para baixo, eu marquei 1,5 e fiz a mesma coisa do lado de cá. E nessa linha do meio, a partir desse ponto para baixo, é 2,5. No meu caso aqui já dá a largura do papel. Então, eu vou marcar do finalzinho aqui da linha até aqui e daqui até aqui.
Esse pedacinho que eu já risquei, mas é bem simples. A partir dessa linha pra cá, você marca meio centímetro. Marca aqui em cima, marca aqui embaixo. Só traçar na mesma reta aqui dos dois pontos, ó. Esses dois pontos aqui. E aí faz aqui o retângulozinho. E agora é só recortar o molde. Caso você tenha iniciado o seu molde fazendo um traçado com a linha na horizontal e na vertical com esquadro, você vai começar o corte a partir da linha na vertical. E vai seguir o restante como eu explicar aqui. No meu caso eu não preciso porque o meu molde foi feito aqui na beirada. Então agora eu vou iniciar o corte aqui. Quando chegar aqui, eu paro e começo de lá pra cá, para depois eu explicar esse pedacinho aqui. Para cortar esse pedacinho aqui, basta vincar a margem de costura para trás e cortar na marcação aqui, ó. Depois essa margem de costura vai ser virada para dentro aqui, ó. E aí a outra parte aqui para dentro, dessa forma. Então vai formar aqui um biquinho aqui embaixo. Caso você queira fazer quadrado aqui, não tem problema, conforme o seu gosto aí. Mas fazendo esse biquinho, aqui já dá o acabamento certinho, ó. Esse pedacinho aqui vai ser o acabamento que vai ficar aqui por dentro, ó. Evitando de ter abertura aqui do lado. Esse pedacinho aqui, ó, é suficiente para dar acabamento. É como se eu virasse o tecido para dentro e costurasse. Aí, aqui na beirada, vai ser viradinho para dentro também. Se você quiser já deixar marcado aqui meio centímetro, que é o suficiente, aí você já coloca aqui no próprio molde. Se você quiser fazer esse biquinho mais comprido, também pode, aí é conforme você queira aí. Eu já estou aqui com o tecido cortado e entretelado, e para fazer isso, eu peguei o molde, virei a parte que foi riscada para baixo, encostando no avesso do tecido, e aí cortei o tecido. Para cortar a entretela, eu só virei a margem de costura para dentro, a margem aqui das laterais, e aí cortei a entretela. Eu risquei também no molde, no tecido, as marcações que tem no molde. Para isso, você deve vincar aqui no molde, nos riscos que foram feitos anteriormente, ó, cada um deles. E aí você encosta aqui, e aí vira para dentro e risca aqui. E aí faz isso com todas as partes. Eu risquei mais forte aqui para aparecer no vídeo, mas se você estiver fazendo aí para você, não precisa ser tão forte assim, principalmente se o tecido for claro. Vou mostrar mais de perto. E aqui onde é o meio, eu vou dar um piquezinho em cima e embaixo para facilitar na hora de encaixar na peça. Eu dei uma paradinha aqui na aula para te dar uma dica. Eu tenho 2 outros vídeos aqui no canal, vou deixar aqui em cima para você assistir, que ensinam técnicas muito parecidas com a de hoje, que é o bolso embutido e a carcela de manga de camisa. Vale muito a pena aprender e tem gabaritos nele também para facilitar o entendimento. Mas eu também quero te pedir um favor, que você curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar ainda mais o canal a crescer, também faça uma doação a partir de R$1. O link se encontra na descrição. Então agora vamos voltar lá para a aula. Estou aqui com a parte da frente de uma blusa dobrado com o direito para dentro. Eu fiz a marcação aqui do avesso porque esse tecido, o direito e avesso é igual, então para não confundir. Aqui na dobra do centro-frente, eu passei com ferro e coloquei uns alfinetes ali marcando da seguinte forma. Abri aqui a blusa para facilitar a explicação. Então, onde no molde tem essa marcação aqui e aqui embaixo, eu fiz a mesma marcação no tecido. Dei uma marcação aqui no meio e aqui embaixo, ó. Eu dei piques também, dobrando aqui o meio da peça, onde tá o pontilhado, dei pique em cima e embaixo, ó.
para facilitar no encaixe. Então, essa marcação que eu fiz aqui em cima, ela tem que se encaixar onde é o início aqui da margem de costura para cima, onde vai ser a emenda do decote. Então, eu venho aqui, coloco essa linha do meio, onde está o meio da peça, onde está o alfinete ali, e essa marcaçãozinha aqui na marcação do decote. Eu fiz sobrando um pouquinho para facilitar na hora de montar, não ficar faltando tecido ali. Então, é só encaixar direitinho ali em cima. E aqui embaixo, como está com o alfinete marcando o meio da peça, e eu tenho a marcação aqui, é só posicionar ali, ó. Aí alfineta tudo para facilitar. Eu já alfinetei aqui o tecido, coloquei os alfinetes bem onde era o pontilhado, que vai casar justamente com o meio certinho aqui da peça. Agora eu vou costurar aqui, ó, fazendo bem o cantinho certinho, bem em cima. Nesse pedacinho aqui, ó, eu vou costurar com um ponto menor da máquina, para que o canto fique bem certinho na hora de virar. Se o ponto for muito largo aqui, vai ficar falhando o ponto no cantinho. Então, eu diminuo o ponto só nesse pedacinho aqui, e o restante eu costuro com o ponto normal da máquina. Depois de costurado, eu desenhei aqui no tecido o mesmo triângulo que tem aqui no molde. E para isto, basta subir 1 centímetro dessa linha para cima e ligar os cantinhos. Isto pode ser feito antes de costurar, não tem problema. Agora eu vou cortar aqui na parte pontilhada até chegar no início do triângulo e depois ir em direção à quina. Porém, eu não posso cortar a linha que foi costurada aqui. Então, eu vou utilizar um abridor de casas para cortar. E aí, eu vou cortar da quina para lá. Se você tiver dificuldade aqui, você pode colocar um alfinete para impedir que corte a costura, porque não pode ser cortada essa costura aqui da quininha, senão você vai ter que costurar novamente. Essas duas partes aqui são margens de costura e vão ficar para dentro. Então, se você quiser, você pode tirar o excesso dela, deixando com a largura de 1 centímetro mais ou menos. No meu caso aqui, eu não vou mexer. Eu já levei ele no ferro e vinquei as partes riscadas aqui para ficar fácil de montar a peça. E agora eu vou jogar todo esse tecido para o lado direito da peça. Com o tecido todo voltado para o lado direito da peça, eu vou virar aqui para o lado avesso, conferindo se tá bem certo as quinas aqui, ó. Se tiver dando alguma dobra, assim, você deve chegar o corte do triângulo até mais próximo à quina. Ou só de passar, às vezes assenta aqui e não precisa de chegar o corte mais próximo. Então, confere isso pro lado avesso e também no lado direito. Aqui, ó. Não pode ter dobra aqui nas quinas, não. Então, agora eu vou pegar o meu tecido, que já está todo passado com as quinas marcadas. Eu vou jogar a margem de costura aqui virado para cá. Vou sobrepor o tecido com a margem dele virada para dentro. Assim. Vou sobrepor aqui de jeito que ele tampe a costura da emenda dos tecidos ali. Vou vir costurando de cima para baixo até a reta da abertura que tem aqui, ó. Posso passar uns 2 milímetrozinhos para baixo ali. E aí, no meu caso aqui, eu vou alinhavar, porque eu acho mais prático. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, com a margem voltada para dentro. Vou sobrepor o tecido com a margem dele virada para dentro também.
Vou sobrepor. E aí vou costurar de cima para baixo até a reta dessa abertura aqui, ó. Se você quiser, você coloca um alfinetinho ali para marcar. Mas no meu caso aqui eu vou alinhavar até a reta da abertura e eu já sei que é só seguir aqui a costura do alinhavo. Esse lado do tecido que tem o biquinho, eu joguei o tecido para dentro da beiradinha aqui, passei no ferro e agora eu vou sobrepor aqui, de jeito que ele tampe essa parte de baixo aqui do tecido. Ajeito ali bem direitinho, alinhavo, né? E aí eu vou costurar da seguinte forma, seguindo essa costura que foi feita anteriormente aqui, venho, passo no biquinho, subo, e aí onde eu botei aqui o alfinete é a reta dessa abertura aqui, ó. Então eu sei que eu passando um pouquinho abaixo aqui, eu vou pegar nessa parte da abertura ali. Então eu vou fazer dessa forma. Quando essa parte aqui é quadrada, tem pessoas que gostam de fazer o X aqui, né? Passa a costura toda em volta e faz o X. Aí vai muito de gosto. Essa costura é para segurar a peça uma na outra. E aí o design que você vai fazer é conforme você queira ir. Depois de pronto, você vai fazer as casinhas do botão nessa parte de cima e na parte de baixo pregar os botões. Do jeito que eu fiz aqui, a abertura fica da direita para a esquerda. Agora, se você quiser abertura ao contrário, o que você tem que fazer? Você vai colocar no tecido o molde virado para cima. Aqui, nesse que eu fiz, aqui eu fiz o contrário, né? Eu virei o molde para baixo e cortei. Agora, se eu quero com a abertura pra cá, eu vou ter que fazer dessa forma. Que aí o biquinho que tem aqui vai ficar ao contrário desse que eu fiz. Vai ficar totalmente ao contrário. Aí, quando você terminar, a peça vai ficar abrindo pra cá, pra direita. Eu espero que você tenha entendido tudo, mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo. Olha, eu preparei um convite muito especial para você, que eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Não perde, tá? Eu conto com a sua participação. Agora vamos para a meditação de hoje, que se encontra em Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz assim: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo há muitos anos atrás, mas é um texto super atual, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, onde pessoas estão sofrendo por tristeza, por necessidades físicas, necessidades financeiras, enfim, tantas coisas que nós estamos passando, né? E ninguém é tão pobre que não possa ajudar e nem tão rico que não precise de ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros e nesse momento difícil que nós estamos passando, se você tem condições de ajudar, ajude. Não precisa necessariamente ser ajuda financeira, pode ser uma ajuda de uma palavra que você dá a uma pessoa, pode ser uma ajuda que você preste algum serviço, enfim, existem inúmeras maneiras de você ajudar. Não guarde tudo que você tem para você, distribua com o seu próximo, porque simplesmente Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar por você estar fazendo isso por amor ao seu próximo. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que você realmente coloque ela em prática.
Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar 2 vídeos aí para você assistir aqui ao lado. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!